pessoal, eu sou o professor Dr. Wilson da Silva e estou mostrando para vocês uma série de sequência pedagógica para ensinar o jogo de xadrez. Nós estamos trabalhando com os jogos pré-enxadrísticos, mas na verdade nessa aula nós veremos as partidas temáticas, que é uma ideia muito interessante, proporcionar um tema, né, ou seja, uma combinação de peças, e o aluno vai exercitar, vai jogar uma partida com aquele tema. É bem bacana, é bem interessante. Veja comigo no quadro um resumo do que vocês verão nessa aula. Então, observem nesse quadro que eu separei para vocês 7 partidas temáticas. Cada uma delas com o objetivo de trabalhar com uma determinada peça. Então, por exemplo, a partida de peões, trabalhar só com o peão. Partida com os cavalos, cavalos e peões, porque não adianta ficar só com o cavalo. Tem que ter os peões junto para ficar interessante. Com os bispos, bispos e peões, torre e peões, dama e peões, rei e peões. Aqui rei e peões já é xadrez. Vou botar até um asterisco aqui, que já tem cheque, checkmate, é o objetivo do jogo. Todos com grau de dificuldade médio. E por último, o mini xadrez, que é um xadrez com um número menor de peças. Não precisa complicar para o aluno colocar todas as peças, se você pode proporcionar uma partida com um número menor de peças. Então, o mini xadrez é bem legal, é a última que a gente vai ver, mas ele tem até uma curiosidade, né, que ele vem de uma tentativa, né, da inteligência artificial de fazer jogadores de xadrez digitais, né? E aí eles fizeram esse mini xadrez, porque a capacidade de processamento das máquinas da época era anos 50, década de 50, era bastante reduzida. Então, eles não podiam colocar um xadrez com todas as peças. Então, colocaram um xadrez com uma ala só, com a metade do tabuleiro. E acabou sendo importante para quem ensina xadrez. Acabou virando um recurso pedagógico interessante. Vamos para o quadro para a gente ver essas atividades e mais detalhes. Na batalha de peões, a ideia é bastante simples, é você proporcionar para o aluno uma partida só com os peões. Se você quiser, você já pode proporcionar a batalha de peões com 8 peões, que é um pouquinho mais difícil do que a batalha de peões com 4 peões. Eu recomendo sempre, faz ele jogar uma batalha de peões com 4 peões, depois passa para 8 peões. Vamos ver no quadro como é que são essas duas partidas. Quando for a batalha de peões com 4 peões, observe que você só tira o peão daqui, lá de cima, não, se retira esses dois desse lado e daqui também. Fica só com os 4 peões centrais. Qual que é o objetivo dessa batalha de peões? Fazer um peão atravessar o tabuleiro. Primeiro que fizer isso, que chegar do outro lado, vence a partida. Professor, o peão anda 2 casas aí? Sim, porque é um tabuleiro já de xadrez. Peão que não se moveu pode andar 2 casas, se você quiser. Na batalha de peões com 8 peões, figura 52 aqui, é a mesma coisa, só que agora você tem 8 peões. E aí eu chamo a atenção que o aluno vai ter que perceber quando é interessante andar 2 casas, quando é interessante andar uma com o peão. Porque aquele jogador que fica imobilizado, que não tiver lance para fazer, perde. Então o objetivo de vitória são 2, chegar com o peão do outro lado, que é o primeiro, ou deixar o adversário sem movimento nenhum para fazer. Também você vence aqui dessa forma. Vamos acompanhar no quadro. Na partida cavalos e peões, observem que vocês colocam os peões na posição inicial, é a mesma batalha de peões com 8 peões, só que você acrescenta o quê? 2 cavalos, sempre na posição inicial. Para o aluno já ir fixando a posição inicial dessas peças. Quem que começa esse jogo? O jogador das brancas, também para fixar uma regra que é uma regra do jogo. O condutor das brancas sempre começa. Peão pode andar 2 casas? Sim, é um peão do xadrez normal. Se o peão não se mexeu, pode andar 2. Se já se mexeu, somente uma. Como é que ganha o jogo? Atravessando o tabuleiro, chegando do outro lado, o primeiro que chegar, vence o jogo.
Essa partida proporciona ao aluno uma experiência interessante que é não só como o cavalo se move, ele se move em L, mas para onde mover o cavalo? O cavalo, se vocês observarem, é a única peça que salta sobre as outras. Observe comigo no quadro. O cavalo, eu não preciso tirar os peões da frente, ó, esses 8 peões na frente, eles não precisam sair para que o cavalo ocupe ou essa casa ou essa. Esse pode ocupar essa ou essa, porque o cavalo é a única peça que salta sobre as outras. Então isso é muito interessante, né? Você proporciona uma partida, né? O aluno perceber que o cavalo ataca, um cavalo no centro ataca 8 casas ao mesmo tempo, um cavalo na cerca, no canto, como a gente chama, ataca 4 casas, um cavalo no ângulo ataca 2. Perceber como o raio de ação da peça cai à medida que ela se afasta do centro do tabuleiro. Tudo isso ele vai trabalhando com uma partida como essa. Vamos para o quadro V, mais uma partida temática que é possível você ensinar para o aluno com objetivo pedagógico. Acompanhe comigo no quadro. Bispos contra peões. Observe que agora não é um tabuleirinho pequeno, como a gente tinha visto no outro. Você tem peões e mais bispos contra o igual do outro lado, ó, 2 bispos e mais peões. Então não é aquele jogo que a gente tinha visto, que era bispo contra peões. Esse aqui é você jogar uma partida com os bispos, sempre arrumados na posição inicial, e fazer o aluno, então, experienciar como jogar com o bispo. Ele vai perceber que o bispo não pode sair se os peões ficarem na frente. Para retirar o bispo, eu tenho que retirar peão. Veja de novo no quadro aqui comigo. Eu não posso tirar esse bispo daqui se eu não retirar, por exemplo, esse peão aqui. Se eu avançar esse peão, aí eu posso ter a saída do bispo. Ou esse peão aqui também, né, para sair por esse lado aqui. Da mesma forma, o bispo de casas brancas. Se eu retirar esse peão, eu posso retirar o bispo. Se eu retirar esse peão, eu posso retirar o bispo por lá. Então, assim, você está deixando o aluno, né, experienciar com as peças, né, perceber a propriedade cinética das peças, como ela se move, né, para onde mover a peça, que é sempre uma resposta mais interessante. Vamos ver no quadro mais um jogo. Torres contra peões. Mesma ideia, uma partida temática, aonde você dá um tabuleiro para o aluno, aonde tem arrumada na posição inicial os peões, né? 8 peões brancos, os 8 peões pretos, mesma ideia das partidas anteriores. Só que agora, ao invés de bispo, trabalhar com o cavalo, é você colocar a torre na posição inicial e o preto a mesma coisa. E aqui, então, o aluno vai perceber que para retirar a torre, ele vai ter que retirar um peão. Por exemplo, afastar esse peão para que a torre possa sair e jogar. Mesma coisa essa torre de lá. Se eu avançar, a torre pode sair e começar a jogar. Então, o aluno vai perceber que a torre anda em cruz, claro, isso ele já aprendeu, mas como a torre pode ser uma peça efetiva? Como ela pode atacar a posição do adversário, atacar os peões do adversário, né? Como jogar com a torre, né? Como mover a torre é uma coisa, anda em cruz. Mas como jogar com ela no sentido de maximizar o teu jogo. Isso é bem interessante. Vamos ver mais uma partida temática. Partida da dama e os peões. Então, sempre os peões na posição inicial, né? Branco na fila 2, preto na fila 7, e aí você acrescenta a peça que você quer trabalhar mais. A dama na posição inicial. Lembrem, dama branca na casa branca, dama preta na preta. Ou dama na coluna D, se quiser lembrar disso, né? Todos esses jogos que nós estamos vendo até aqui, todos eles, o objetivo é fazer um peão atravessar o tabuleiro. Já está fixando a ideia que a promoção é importante no xadrez. Atravessar com o peão do outro lado, né? A outra peça está ali para ajudar, para cooperar. Atravessou com o peão, ganha o jogo. O próximo jogo, o próximo pré-jogo, próxima partida temática, é com o rei. Aí já o objetivo não é atravessar só o peão, já é dar checkmate.
Acompanhe no quadro comigo, vamos ver como é que isso é feito. Então está aqui na figura 57. Você tem os peões brancos na fila 2, posição inicial, né? Peões pretos na fila 7 e o rei na posição inicial. E aqui é uma partida já de xadrez. Um final de jogo, onde um tem o rei e os peões, o outro tem igual também, rei e peões. E aí o rei vai ter que ser uma peça, tem cheque, o aluno tem que saber que o cheque, o rei está ameaçado, então não pode se colocar em cheque, tem que fugir do cheque. Ele já tem que saber o que é checkmate, o rei está ameaçado, não pode fugir, nem bloquear, nem capturar a peça agressora. Ele já sabe o que é afogamento, quando o rei não está em xeque, não tem lance nenhum para fazer. E claro que se ele quiser promover um peão, ele não ganha já o jogo, mas ele vai trocar então o peão promovido por uma outra peça, dama, torre, bispo ou cavalo. Esse é o objetivo do jogo. Ok? Compreendido? Vamos para o quadro ver mais um exemplo de partida temática. E o exemplo, por último, que eu coloquei para vocês é o mini xadrez, como eu falava lá no início, né? Falava que ele começou, né, com a ideia de programar, em 1956, programar os computadores para jogar xadrez, e acabou sendo algo interessante para quem está aprendendo a jogar xadrez. Vejam, então é mais fácil jogar xadrez com um xadrez dessa figura 58 do que um xadrez com todas as peças. Para que você precisa jogar xadrez com os 2 bispos e com os 2 cavalos e com 8 peões? Você poderia jogar, se o objetivo é pedagógico, com um cavalo, um bispo, uma torre, e não 2, né? Uma dama e um rei. E 5 peões que são arrumados na frente. Então você está jogando, está proporcionando ao aluno um jogo mais fácil para ele. Ou seja, ele não precisa focar a atenção dele em várias peças. Ele foca a atenção dele no número menor de peças, né? Para fixar isso aí, o que acaba sendo bem interessante do ponto de vista pedagógico. O peão pode andar 2 casas no mini xadrez? Não, porque o tabuleiro é menor. Cada peão anda 1 casa somente. Qual que é o objetivo do jogo? Checkmate, como no jogo de xadrez. É um xadrez com um tabuleiro menor. Experimentem isso com os alunos de vocês, que vocês verão que é muito interessante e o aluno curte muito isso. Por hoje é só, pessoal. Não percam, então, a próxima aula, que é a última aula dessa disciplina. Um abraço, até a próxima.